Oi, tudo bem? No livro de João, no capítulo 1, parte do verso 33, aqui João relata quando os primeiros discípulos começaram a seguir Jesus. Fala que tinha dois discípulos com João Batista. E quando João Batista vê Jesus passando, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente aqueles dois discípulos passaram a seguir Jesus. Um desses discípulos era André. E André posteriormente chamou seu irmão Simão, ao qual Jesus chamou de Cefas, ou seja, Pedro. E eles passaram a seguir Jesus. E Jesus chamou a Filipe. Posteriormente, Jesus chama Filipe. E Filipe chamou Natanael. Então, quando Filipe conta com Natanael, ele fala: Nós encontramos aquele que estava escrito na lei de Moisés. Esse é Jesus de Nazaré. Natanael fica incrédulo, se mostra incrédulo. Ele fala: Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas quando Natanael finalmente tem um encontro com Jesus, Jesus elogia Natanael. Ele fala: Eis aqui um verdadeiro israelita que não há dolo. Ou seja, um israelita verdadeiro, uma pessoa honesta. Natanael pergunta a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Então Jesus fala: Eu te vi debaixo da figueira. E quando Jesus fala assim, Natanael, então ele reconhece Jesus como sendo o Messias. Então ele fala: Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus fala para Natanael: Mas simplesmente porque eu te disse isso, você crê? Mas você verá coisas maiores do que essa. E ele fala aqui no verso 31. Acrescentou: Em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus faz uma revelação para Natanael, a revelação das mais importantes. Porque Natanael fica admirado, porque Jesus o conhecia. Ele sabe e ele entende que Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas Jesus fala que ele verá coisas maiores. A gente sabe que Jesus fez grandes milagres. Mas ele fala que uma das coisas maiores, a coisa maior que Natanael iria ver, seria os anjos de Deus subindo e descendo sobre os filhos dos homens. Aliás, sobre o Filho do Homem. O que Jesus quis dizer com isso é que ele faria uma ligação entre o céu e a terra. Isso só aconteceria através da cruz. Então, o maior milagre de Jesus, que o próprio Jesus fala, foi a morte dele na cruz. Jesus fez milagres extraordinários, ressuscitou os mortos, mas nenhum milagre foi maior do que esse. Nenhuma obra foi mais grandiosa do que essa. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Quando Jesus dá sua vida para nos salvar ali naquela cruz, ele faz essa ligação porque havia, por causa do pecado, havia se rompido essa ligação entre Deus e o ser humano. Mas através da cruz, houve novamente essa ligação. Então, sem a cruz, sem a morte de Jesus na cruz, nada teria sentido. Não teríamos nenhuma esperança, porque nós estávamos eternamente desconectados com Deus. Então, a revelação de Jesus para Natanael foi extraordinária. Esse Natanael, ele foi um dos 12 discípulos de Jesus. Só que ele não é chamado mais de Natanael. Ele é o mesmo Bartolomeu. Então, os outros evangelhos chamam Natanael de Bartolomeu. Então, foi para Natanael, que é pouco mencionado na Bíblia, a não ser essa passagem, mas foi para esse discípulo que inicialmente foi incrédulo em relação a Jesus, porque ele era de Nazaré, filho de José. Mas foi para esse discípulo que Jesus fez a maior de suas revelações. A maior revelação que foi feita para o ser humano
que foi essa ligação entre o céu e a terra, que foi feita através de um terrível sacrifício de Jesus. Então, Jesus sofreu terrivelmente para fazer essa ligação entre o céu e a terra, entre Deus e os homens, porque se estava desligado devido ao pecado.